Seja muito bem-vindo ao Questões da Qualidade. Eu sou Anderson Guedes e hoje vou te dar dicas valiosas de ferramentas que você pode utilizar na fase P do PDCA. Ou seja, são dicas de ferramentas para você usar na primeira fase do PDCA, a fase do planejamento. Mas antes de mergulharmos no conteúdo, eu tenho um breve recadinho. Curta esse vídeo, se inscreva no Questões da Qualidade e ative o sininho de notificações. Dessa forma você não vai perder nenhum conteúdo novo que for trazido aqui para o canal e ainda vai estar ajudando a gente a trazer mais conteúdos valiosos como esse para você. A sua participação com estas ações, por mais simples que sejam, é muito importante. Então, eu conto muito com a sua ajuda, tá bom? Dado o recadinho, agora vamos lá. Vamos começar respondendo brevemente a essa pergunta. O que fazemos na parte P do PDCA? Bem, como já foi dito, a fase P é a fase de planejar, e na fase de planejar, o objetivo é identificar claramente o problema ou a oportunidade de melhoria, analisar a situação atual, definir objetivos e metas e desenvolver um plano de ação. Para isso, diversas ferramentas de qualidade podem ser utilizadas para garantir um planejamento eficaz. Como sugere essa imagem que eu deixei em destaque aí para você, no início de tudo, quando você está começando a utilizar o PDCA, você tem algo que é confuso, embaralhado. Mas aí, na medida em que você vai fazendo tudo isso que compete à fase de planejamento, as coisas vão ficando menos confusas, o que estava embaralhado vai se desembaralhando, e aí você vai encontrando um caminho para agir e resolver o seu problema. Depois disso, ou melhor, depois dessa fase de planejamento, você já vai estar com tudo encaminhado para seguir as demais fases do PDCA, que são justamente a fase do D, que é a fase de executar, a fase do C, que vem em seguida, que é a fase de verificar, e por fim, a fase do A, que é a fase de agir. Caso você não conheça os detalhes sobre essas fases ou sobre o PDCA como um todo, eu já trouxe aqui para o canal um vídeo explicando tudo isso e eu vou inclusive deixar esse vídeo aqui em cima do card para depois você dar uma olhada nele, dar uma conferida do que é o PDCA como um todo. Agora voltando ao nosso assunto, já entendemos o que é a fase do P, a fase de planejamento, e agora vamos explorar algumas ferramentas essenciais para essa fase, para a fase do planejamento. A primeira ferramenta que vamos abordar é o brainstorming. O brainstorming é uma técnica de geração de ideias que envolve a participação de várias pessoas para explorar soluções e causas para um problema. Essa ferramenta, nessa fase de planejamento, nos ajudará a coletar uma ampla gama de ideias e sugestões, identificar as causas de um problema de forma colaborativa, envolver a equipe no processo de planejamento e promover a criatividade e inovação. Por exemplo, em uma empresa, a equipe de monitoria utilizando o brainstorming pode identificar possíveis causas do alto número de reclamações relacionadas a mau atendimento. Digamos que essa empresa está passando por uma fase onde está recebendo muitas reclamações relacionadas a esse motivo, ela quer identificar o porquê de estar recebendo tantas reclamações, ela pode utilizar o brainstorming. E eis que durante a sessão do brainstorming, a equipe sugere várias causas potenciais, como falhas na comunicação, falta de treinamento dos funcionários, problemas no sistema de atendimento e até mesmo procedimentos desatualizados. Agora que vimos como o brainstorming pode ajudar a identificar causas, vamos passar para outra ferramenta importante, que é o diagrama de Pareto. O diagrama de Pareto é utilizado para identificar as causas mais significativas de um problema, seguindo o princípio 80-20, onde 80% dos problemas são causados por 20% das causas. Essa ferramenta nos ajuda a visualizar a distribuição dos problemas ou causas, priorizar as causas mais importantes a serem tratadas e focar os esforços nas áreas que terão maior impacto. Por exemplo, fazendo um gancho com aquela situação que a gente viu no brainstorming, a equipe de monitoria utiliza essa ferramenta, o diagrama de Pareto, para identificar que a maioria das reclamações está relacionada aos prazos para a resolução de problemas técnicos. Nesse caso, a equipe pegou todas aquelas possíveis causas, entrou mais a fundo, identificou as causas reais, colocou todas elas dentro de um gráfico e esse gráfico, utilizando a regrinha de Pareto, identificou que a maioria das reclamações está relacionada justamente a essa situação, dos prazos para a resolução dos problemas técnicos. Então, para fechar essa ferramenta, com ele, com o diagrama de Pareto, conseguimos visualizar e priorizar os problemas. Agora, o próximo passo da gente é aprofundar a análise com outra técnica, com outra ferramenta que é a 5 porquês. A técnica dos 5 porquês é usada para identificar a causa raiz de um problema, perguntando repetidamente por quê, até que a causa fundamental seja encontrada.
Isso nos ajuda a ir além das causas superficiais de um problema, descobrir a origem real do problema, garantir que as soluções abordem a causa raiz e, assim, ter uma maior assertividade na determinação das nossas ações. Por exemplo, ainda fazendo um gancho com aquela situação que a gente viu no brainstorming no Pareto, a equipe de monitoria pode fazer esse processo de perguntar seguidas vezes por quê. E aí, dentro desse movimento, dentro desse processo, ela pode descobrir que os prazos se devem à necessidade de escalonamento indevido da resolução do problema por conta de um POP desatualizado. Perceba que a cada ferramenta que a gente utiliza, a gente entra um pouco mais no problema, no sentido de identificar suas minúcias, seus detalhes, para que então a gente possa lá na frente determinar ações que vão ser assertivas. Então, nesse exemplo que eu acabei de falar, falamos de causa raiz, mas falamos de uma causa raiz somente. E em um caso assim, onde a gente tem somente uma causa raiz, o próximo passo é basicamente traçar um plano de ação e seguir com a execução. Mas na situação que nós temos várias causas raízes para tratar, como é que a gente procede? O que é que a gente faz? A gente vai elaborar um plano de ação ou vários planos de ação para solucionar todas essas causas ao mesmo tempo? Essa é até uma possibilidade, mas nem sempre a realidade da empresa ou da equipe permite fazer isso, né? Nem sempre a empresa vai ter recursos suficientes, nem sempre a equipe vai ser suficiente, no sentido de braço mesmo, para dar conta de tanto plano de ação. E aí, nessa situação que entra a matriz GUT, ou matriz de Guth, como alguns chamam também. A matriz GUT, que está relacionada à gravidade, urgência e tendência, é uma ferramenta de priorização que ajuda a classificar os problemas de acordo com a sua gravidade, urgência e tendência de piora. Essa ferramenta nos permite avaliar a importância dos problemas, definir quais os problemas devem ser resolvidos primeiro e organizar as ações de acordo com a prioridade. Por exemplo, ainda naquela situação que a gente vem vendo aí ao longo do vídeo, a equipe usa a matriz GUT e decide que a atualização do POP, que estava recomendando incorretamente o escalonamento, é a prioridade máxima devido à sua alta gravidade e tendência de piora. Basicamente, utilizando a matriz GUT, a gente vai ter uma visão clara de qual ponto a gente precisa tratar primeiro. Afinal, nessas situações que a gente identifica várias causas raízes, nem todas vão ser prioridade, nem todas têm uma gravidade, uma urgência e uma tendência que necessite de um tratamento imediato. Então, bem, com a matriz GUT conseguimos priorizar os nossos problemas e agora a gente precisa de um plano de ação detalhado. E para essa fase do plano de ação, nós vamos utilizar o 5W2H. Esse 5W2H que eu me refiro é um método para planejar e definir as ações necessárias de forma detalhada. Cada aspecto do plano que compõe esse modelo é respondido para garantir que todas as áreas sejam cobertas. Isso vai nos ajudar a estruturar o plano de ação de maneira clara e completa, definir responsabilidades e recursos necessários, além de estabelecer cronogramas e objetivos específicos. Por exemplo, voltando de novo àquela situação que a gente trata desde o início do vídeo, a equipe pode utilizar o 5W2H para planejar a solução, que pode ser, da forma mais simples possível, atualizar o POP. Ela vai poder também definir o que é necessário para isso, onde e quando ocorrerá, quem será o responsável, como será realizado, quanto custará, se tiver algum custo, enfim. Tudo isso vai ser respondido e planejado dentro desse modelo 5W2H. Agora, com a elaboração desse plano de ação, teremos chegado ao fim da primeira fase do PDCA, a fase de planejar. Neste caso, conseguimos definir o problema ou a oportunidade com o brainstorm e com os 5 porquês. Conseguimos analisar a situação atual com o diagrama de Pareto e com a matriz GUT. E conseguimos também estabelecer os objetivos e metas e desenvolver um plano de ação com 5W2H. Neste ponto, temos o necessário para partir para a execução do plano de ação, depois verificar os resultados obtidos e comparar com as metas e objetivos que foram anteriormente determinados, e aí, por fim, podemos também padronizar o que deu certo e ajustar o que não deu certo, começando aí um novo ciclo, voltando para o P, né? Seguindo esse caminho, certamente você poderá melhorar continuamente o que você deseja, seus resultados, seus processos, o que for necessário aí na sua rotina. Ok? Então é isso, eu espero que esse conteúdo de hoje possa ajudar você a fazer um bom planejamento para obter melhores resultados aí na sua rotina de trabalho. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de curtir esse vídeo e se inscrever no canal. Compartilhe também esse vídeo com alguém que você acha que precisa conhecer esse tema, que precisa pegar essas dicas. E aí, se você tiver alguma dúvida, algum ponto a complementar, comenta aí embaixo que vamos interagindo, ok?
Só para reforçar, a sua participação com estas ações é fundamental para que a gente continue trazendo mais conteúdos como este para cá. No mais, agradeço você ter chegado até aqui, ter assistido esse vídeo. E enfim, vou ficando por aqui, nós nos vemos no próximo vídeo. Até lá, muito sucesso aí com a sua rotina de melhoria contínua. Forte abraço e até mais.